Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Você pode permanecer sentado mesmo. Nós vamos ler a partir do versículo 13, que vai narrar a história dos discípulos no caminho de Emaús. Essa é uma passagem muito bonita, que traz alguns ensinamentos importantes para nós. E eu espero poder aplicar esses ensinamentos, aquilo que Deus colocou no meu coração. Você encontrou, diga amém. Eu vou ler, depois estarei orando. Os discípulos no caminho de Emaús, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Uma palavra de oração. Obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu nesse lugar até esse momento, meu Pai. A Tua presença é real neste lugar, ó Deus, e não há por que duvidar disso. Te agradecemos também pela leitura da Tua palavra, meu Pai, porque ela é tão rica e ela já nos fortalece na simples leitura dela, meu Pai, porque tem coisas preciosas demais aqui para nós, meu Pai. Mas eu peço, ó Deus, que o Senhor possa usar-me como um instrumento, meu Pai, nessa noite. Mas que acima de tudo, Senhor, que esta palavra que será ministrada encontre um coração sedento, meu Pai, um coração contrito, quebrantado, precisando ouvir a Tua palavra, meu Pai, para que ele seja transformado, porque a Tua palavra tem poder para isso, para que ele seja renovado, porque só a Tua palavra tem poder para isso, para que ele seja salvo, porque a salvação vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, meu Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja, é a oração que eu faço a Ti, em nome
de Jesus. Amém. O título não poderia ser outro nessa meditação que teremos. Não podemos seguir pelo caminho de Emaús. Após a crucificação e a morte de Jesus, muitos discípulos foram tomados de medo e de desânimo. Abandonaram o grupo e foram seguindo cada qual o seu caminho, afastando-se assim do chamado do Messias em sua vida. Quando lemos em João, no capítulo 21, nós vamos ver que o Evangelho de João vai narrar que Pedro, Natanael, Tomé, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles voltaram para a pesca, o lugar da onde Jesus os havia chamado. Eles voltaram para pescar. Tamanho era o desânimo, eles foram chamados e convencidos com o argumento de que eles seriam agora pescadores de homens. Mas com a morte de Jesus, o desânimo tomou conta de uma tal maneira que eles decidiram voltar a ser pescadores de peixes. Voltaram às suas atividades, voltaram aos seus afazeres, ao seu ganha-pão, naquela situação. Os discípulos ficaram atônitos com tudo o que havia ocorrido naqueles dias. E eu até creio e entendo ser natural o medo e o desespero diante de toda aquela circunstância. Não era uma circunstância fácil. Eles andaram com Jesus 3 anos. E agora eles viram Jesus sofrer todas aquelas coisas. Eles viram Jesus ser depositado em um túmulo. Eles viram aquele mestre que andou com ele não 1 hora por dia, mas eles estavam 24 horas com Jesus durante 3 anos. Intensos. Viram o que viram e agora não estão perto de Jesus. 2 destes discípulos seguiram pelo caminho de Emaús. Não se sabe ao certo a localização desta aldeia, mas o texto vai dizer que ela ficava, aqui no 13 diz que ficava a 70 estádios, que 10 quilômetros de distância. Não é tão perto, não é tão longe, mas é uma caminhada boa, sim ou não? 10 quilômetros é uma boa caminhada. E eles estavam indo em direção a este lugar. Ou seja, sair de Jerusalém era um erro. Mais à frente, nesse próprio capítulo, nós vamos ver Jesus dizendo que eles deveriam ficar aonde? Em Jerusalém, porque ali eles receberiam o quê? Poder para serem as testemunhas de Jesus em todos os confins da terra. Ou seja, descer, porque Jerusalém ficava no alto, descer de Jerusalém, seguir a caminho de Emaús, era um caminho da desistência, era o caminho do erro, era o caminho do abandono. Se afastar de Jerusalém, então, é um erro. E nós, irmãos, não podemos seguir por este caminho, pois este caminho é o caminho da desesperança e da derrota. O texto vai dizer que, enquanto esses homens caminhavam para Emaús, eles iam conversando sobre os últimos acontecimentos. Era o assunto. Aqueles acontecimentos eram o que estava sendo falado. E Jesus, então, ressurreto, se aproxima daqueles homens, mas o texto diz que por algum motivo eles não puderam reconhecer a Jesus. E Jesus vira para aqueles homens e pergunta: o que vocês estão falando? De que vocês estão falando? Do que vocês estão discutindo enquanto caminham? E diz o texto que eles pararam com uma certa admiração, entristecido, e dão até, de certa forma, uma resposta meio desaforada para Jesus. Ele, será que você, estando em Jerusalém, é o único que não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus, prolongando a conversa, diz: quais? Jesus se fazendo meio de sonso para entender o que estava acontecendo. Esses homens, meus irmãos, pararam entristecidos e começaram a narrar os últimos acontecimentos. Eu quero que você preste atenção comigo. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 25. Mas eu queria que, enquanto eu vou lendo, que você procurasse aqui as palavras desses homens, o espírito com o qual esses homens estavam narrando esses acontecimentos. Veja, versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa?
E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus, o Todo-Poderoso. E como os principais e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, quais afirma que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Percebam, aqui voltando para o texto, as palavras desses homens são de homens entristecidos, tristes, homens frustrados. Nós achávamos. Veja que aquela expectativa toda já se perdeu. Jesus foi crucificado, eles já perderam a esperança. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Já faz 3 dias que ele está morto. Olha, as mulheres até falaram, mas que ele vive mais. Você percebe a desesperança, a tristeza tomando o coração, os motivos que levaram esses homens a ir ao caminho de Emaús. Por isso que eu digo que o caminho de Emaús também pode ser o nosso caminho. Quando nós permitimos que a desesperança tome lugar no nosso coração em relação àquilo que a palavra de Deus tem feito de promessa a nós. Muitas coisas tinham acontecido naqueles dias e isso tomou o pensamento e o coração daqueles homens. Eles não conseguiram perceber Jesus, não conseguiam encontrar alegria, pois eles só discutiam sobre os problemas dos últimos dias. E quantas das vezes nós estamos presos aos problemas dos últimos dias? Acordamos com os problemas dos últimos dias. Almoçamos com o problema dos últimos dias. Voltamos do trabalho para a nossa casa com os problemas dos últimos dias. Vamos dormir e ao invés de botar a cabeça no travesseiro e dormir, dormimos com o problema dos últimos dias. E nós estamos ficando entristecidos, sem esperança, não crendo mais em promessas. Quando Jesus perguntou para aqueles homens, o que você está discutindo pelo caminho, mostra claramente que naquela caminhada, o assunto principal era o problema. Sabe, você conhece alguém que quando senta para conversar, só fala do problema. Você vai e encontra com ele no outro dia. Você tem até medo de perguntar se está tudo bem. Aconteceu isso já com você? Eu tinha uma pessoa que eu tinha medo de perguntar se estava tudo bem. Porque você sabe aquele dia que você está com pressa, você pergunta tudo bem, proforme. E a pessoa vem, aí você, meu Deus, antes eu tivesse passado reto, né? Direto. Por quê? Porque a pessoa está presa nos problemas o tempo inteiro. E quando nós estamos presos no problema o tempo inteiro, nós não conseguimos ver e reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas. Eu lembro de Abraão, que por causa do medo, 2 vezes colocou Sara na mão dos outros homens. Porque ele estava com medo. E Sara 2 vezes na mão de outros homens, por causa do medo, das preocupações que vão fazer comigo. O caminho de Emaús é o caminho onde eu permito que os problemas da vida sejam maiores do que o poder de Deus. Pastor, mas pode isso? Claro que não. O poder de Deus, ele é insuperável, é insondável.
não se pode medir. Mas quando eu permito que o problema tome o meu lugar, como eu vou experimentar o poder de Deus? Quando eu permito que a preocupação tome conta da minha mente e do meu coração, aonde haverá espaço para o Espírito Santo de Deus ministrar ao meu coração? Para uma casa, você encher uma casa de móveis novos, primeiro é preciso retirar os antigos. Esses homens aqui ficaram apavorados. Porque não se permitiam enxergar o que era tão claro daquilo tudo que Jesus ensinou durante os 3 anos. Eu não estou julgando, porque talvez se fôssemos nós naquela situação, faríamos do mesmo jeito. Mas nós, e graças a Deus por isso, temos a palavra para nos ensinar nos dias de hoje, que nós não podemos colocar as preocupações à frente do nosso Deus, mas pelo contrário, nós precisamos levar a Deus as nossas preocupações e dizer: Senhor, toma no teu lugar, porque o Senhor sabe como resolver ou não. Eu não sei. Quando eu deixo o poder de Deus, quando eu decido que as circunstâncias vividas tornem-se maiores do que realmente é, eu não estou dizendo que elas têm que ser ignoradas. O problema existe, é um fato, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não podemos permitir que ela tome lugar no nosso coração, que só pertence a Jesus Cristo. Talvez eu e você, e eu não estou te julgando, eu estou falando para mim também nessa noite, estejamos vivendo uma vida às vezes de frustração e tristeza, pois temos deixado que esses problemas, e aqui não importa o tamanho deles, e o tamanho, porque para Deus não há impossível. Para Deus Ele cura um resfriado, mas Ele cura o câncer. Ele paga uma dívida de R$1, para Ele uma de 1 milhão também não é nada, porque Deus é o Todo-Poderoso. Nós não podemos limitar a Deus. Até aqui você pode chegar, até aqui você não vai mais, porque é muito grande o erro que eu cometi, não tem mais volta. Porque a gente tem colocado esses obstáculos na frente da relação que nós devemos ter com o nosso Senhor e Salvador. Quantos sonhos não são realizados, quantos relacionamentos são desfeitos, quantas vidas são tiradas, porque um dia o problema se tornou maior do que Deus, alguém permitiu que Deus não se achegasse em sua vida, preferiram dar cabo de sua vida, preferiram acabar com o relacionamento sem antes se submeter a Deus e permitir que Ele realizasse o seu milagre, o seu poder, a sua atuação. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não existe medo que o Senhor não possa nos trazer segurança. Nós falamos aqui, ama a ti, ó meu Senhor, pedindo que Ele nos coloque num lugar seguro, numa fortaleza, numa rocha firme, inabalável, porque Ele é essa rocha. Nós devemos ter cuidado, meus irmãos, porque nós facilmente podemos trilhar o caminho de Emaús nos nossos dias. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas com a nossa cabeça em outro lugar. Às vezes nós estamos aqui nesta hora, mas a nossa preocupação já está no dia de amanhã, que nem chegou e a gente nem sabe se vai chegar, porque não é assim que a palavra diz. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. A gente tem o agora você tem. Fala para o seu irmão, agora te pertence. O amanhã pertence a Deus. Então põe a tua confiança no Senhor no dia de hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Já basta o de hoje, meu irmão. Já basta o de hoje. Tranquilize o seu coração. Pastor, e o que fazer para sair desse caminho? O que fazer para não trilhar o caminho de Emaús? Pastor, eu já estou lá. O que eu faço, pastor? Alimente-se das promessas contidas na palavra de Deus. Na palavra e nas promessas do Senhor. Jesus repreendeu aqueles homens. Aqueles homens ainda não haviam reconhecido Jesus. E Jesus diz para eles, como vocês, agora estou lendo na NAA aqui que tem uma linguagem um pouco mais interessante para aquilo que queremos falar. Então lhes disse, a partir do versículo 25, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram?
Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. O que Jesus está dizendo aqui na verdade? Como é que vocês permitiram? Jesus está falando aquilo que ele falou. Como é que vocês permitiram que os problemas, as más notícias, o RJTV, sabe? Permitiram que a fake news, o Instagram, o Facebook, o TikTok, tomasse o lugar no coração de vocês, a ponto de vocês não conseguirem enxergar todas as promessas e tudo o que a palavra de Deus falava a respeito desses dias. Tudo o que a palavra havia falado aconteceu nesses dias. É promessa. Cristo tinha que sofrer estas coisas para entrar na sua glória. Mas vocês apagaram da memória de vocês. Você lembra que Jesus, por 3 anos, falava o que para os discípulos? Está chegando o dia da minha morte. Esse templo derrubarei em 3 dias, mas ao 3º dia reconstruirei esse templo. Não falando do templo, mas falando de si. Jesus dava sinais o tempo inteiro. Jesus estava dizendo, olha, a comida que eu tenho para comer, vocês não podem comer. É necessário que o Filho do Homem sofra escárnio e escândalo. Ele estava falando de tudo isso o tempo inteiro, mas aqueles homens se esqueceram rapidamente porque permitiram que os problemas tomassem conta. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que Jesus não se apresentou a eles naquele momento. Qual era o problema daqueles homens? Porque eles não estavam vendo mais Jesus, que para eles Jesus estava morto, mas Jesus está vivo, amém, meus irmãos? Estava vivo naquela hora. Se Jesus tivesse parecido para ele e falado, ei, estou aqui, o problema teria acabado, sim ou não? Ou eles iam reconhecer Jesus, a alegria voltaria na mesma hora, tudo viraria festa, eles iam sair correndo, contando para todo mundo, ia virar uma festa. Mas Jesus não fez isso. O texto vai dizer que Jesus começou a pregar para eles, quando eles não estavam reconhecendo. Começou a pegar ali, ó, versículo 27, começou lá por Moisés. Aí começou discorrendo, ainda uma pregação expositiva ainda. Ele foi pregando, ó, por todos os profetas. Deve ter passado pelos salmos, falando dos salmos que falavam a respeito dele. Expunha-lhes o que a seu respeito constava na Escritura. Por que Jesus não se apresentou? Tudo ficaria resolvido, já que a desesperança daqueles homens estava na morte de Jesus. E eu aprendo algo aqui, meus irmãos. Jesus não está visível aos nossos olhos carnais. Eu creio que aqui ninguém teve uma visão de Cristo, assim como Paulo teve no último, né? Paulo foi aquele último que viu Jesus. Você sabe que Jesus existe, você tem que crer que Jesus existe. Você teve uma experiência com ele. Agora, visão, alguém já viu Jesus? Eu brinco, que eu falo assim, que se eu ver um anjo, é capaz de eu cair morto, apavorado. Você imagina que diz que é um ser de luz, incandescente. Imagina um anjo aparece aqui na nossa frente, aqui, com o meu desespero que vai dar nisso aqui. Um anjo cheio de fogo, uma bola de fogo aparece aqui na nossa frente e vai ter gente correndo, caindo pela escada, se desesperando para chegar em casa, desesperado, vai ser grande. Imagina ver Jesus, irmãos. Mas eu aprendo, meus irmãos, que nós vamos passar talvez a nossa vida toda e a gente não vai ter uma experiência sobrenatural como essa, de ver um anjo, de ver Jesus, de ver a Deus com os nossos próprios olhos. Mas a palavra de Deus permanece, fala a respeito dele, e ela é totalmente capaz de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Por que Jesus não apareceu para eles? Porque a palavra é suficiente para convencer o homem da sua necessidade de conversão. A palavra de Deus, ela é capaz de te alimentar. A palavra de Deus, ela é capaz de te trazer alegria. A palavra de Deus é capaz de restaurar a tua sorte. A palavra de Deus é suficiente. É na palavra que nós vamos encontrar esperança. É na palavra que seremos confortados. É na palavra que seremos edificados, irmãos. Não é em outro lugar. Não é no jornal.
Não é nas notícias do dia a dia, não. Eu não estou dizendo que você tem que ser alienado, não. Você precisa saber o que está acontecendo em alguma certa medida. Lógico, você não precisa saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Não vai influenciar a tua vida. Não fica ocupando a sua mente com preocupação que não te envolve. Mas, meus irmãos, da palavra você tem que se encharcar. Da palavra você tem que beber todos os dias. Da palavra você tem que se alimentar. Ela é o alimento do Senhor. É por meio dela que o Espírito Santo vai trabalhando na tua fraqueza. Porque um mesmo texto para mim e para você tem ações diferentes nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela não é um livro, a palavra de Deus, ela é vida, ela é a esperança, porque o Espírito Santo é quem conduz e dá a dieta a cada um de nós. Por isso que Jesus pregou para aqueles homens, porque a palavra era necessária para aqueles homens. E o que me chama a atenção é que lá na frente, depois deles ter ficado meio assim, né? Quando eles reconheceram Jesus, eles vão dizer assim um ao outro: quando ele nos pregava a palavra, não nos ardia o coração? Você percebeu essa passagem? Olha, quando ele estava pregando, o meu coração estava ardendo naquela hora. O seu também estava ardendo? Porque a palavra de Deus é suficiente, meus irmãos. Paulo diz que nós deveríamos nos encher e encher a nossa mente daquilo que é bom. E o que há de bom, senão a palavra de Deus gravada nos nossos corações. Alguns exemplos. Salmo 119, versículo 105. Você aprendeu isso na escolinha bíblica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem se apega à palavra não anda em trevas, porque ela é luz. Ela é lâmpada para os nossos pés. No mesmo salmo, meus irmãos, mas o Salmo 19, a partir do versículo 7, vai dizer: a lei do Senhor é perfeita. E o que ela faz? Restaura. Você quer ter sua alma restaurada? Está na palavra de Deus. E esse mesmo salmo continua: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e fazem o quê? Alegram o coração. Você quer ter alegria de volta? É na palavra de Deus que você vai encontrar a alegria na volta, na sua vida. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Onde vem a vida, meus irmãos? Onde a gente enxerga a vida em alguém? Pelos olhos, o brilho dos olhos. Como você reconhece que alguém está apaixonado? Os olhos brilham, não é? E quando ele passa perto da pessoa, então, que é o motivo da sua paixão, como é que ficam os olhos? Fica salteados, quase, o coração, né? Aí logo a corrente sanguínea aumenta os olhos, porque os olhos, né, são as janelas da alma, né? A gente consegue enxergar como é que está. A pessoa que está triste, ela está sempre meio cabisbaixa, os olhos meio caídos, né? Mas uma pessoa que está cheia de alegria, ela está. E a palavra de Deus diz que ela ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Na palavra de Deus, meus irmãos, encontramos essas coisas. Na palavra de Deus. Salmo de número 1, versículos 2 e 3 diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem. Quer ser bem sucedido? E eu não estou falando de dinheiro aqui não, irmãos. Não é isso não. Estou falando de ser bem sucedido nessa terra que eu estou falando não. Estou falando de ser bem sucedido no relacionamento com o nosso Pai Celestial. Está na palavra de Deus. Mas antes de morrer, Cristo virou para aqueles discípulos e falou o quê? Em João 14, versículo de 1 a 13. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus,
creia também em mim, ele disse. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Meus irmãos, esta palavra de Deus tem promessa que não falhará, se cumprirá, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Não passará. O caminho da alegria, o caminho da felicidade, não como o mundo enxerga a felicidade, não como o mundo enxerga a alegria, passa por nos enchermos da palavra de Deus. Aqueles homens disseram, como eu já disse, não nos ardia no peito quando ele nos pregava a palavra. Meu irmão, nós precisamos deixar que a palavra de Deus volte a arder em nosso coração. Volte a arder em nossa mente. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus novamente venha nortear a nossa vida, nortear o nosso dia, nortear as decisões que precisam ser tomadas, nortear as decisões que eu preciso ter em família, com relação aos filhos. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus venha ser um instrumento de ensino para mim, para a minha casa novamente, para a nossa casa. Nós não podemos ser regidos, meus irmãos, por aquilo que estão ditando no nosso século. Neste mundo sempre vai trazer palavra distorcida, meu irmão. Você espera que um mundo que jaz no maligno te traga palavras de esperança? Um mundo que está morto, como diz a palavra, está morto no maligno, ele anime a sua vida? Ele diga, você é um vencedor? Não, ele vai querer te humilhar todos os dias, ele vai querer te colocar para baixo todos os dias, sem alegria. Mas o povo de Deus que confia na palavra, anda por essa terra de cabeça erguida, porque ainda que passe pelo vale da sombra da morte, ele sabe que tem um Deus que está com ele todos os dias. E que ainda que nada dê certo nessa terra, eu espero que possa dar um pouquinho de certo, né? Em algum momento, em alguma medida na nossa vida. Mas se nada der certo, no último dia, você ouvirá, vinde bendito de meu Pai. Entrai no descanso eterno, na nova Jerusalém, preparada para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque é isso que no final vai valer a pena. É no final ouvir a palavra de Deus que nós temos entrada no descanso eterno. Deixa a palavra de Deus queimar no seu peito, como ordenada pelo próprio Deus, lá em Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. Que esta palavra que Ele nos ordena devemos inculcar a nossos filhos, devemos falar dela quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitado, ao levantar. Também deve amarrá-la nos como um sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre teus olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Coloca um salmo bonito lá na porta da tua casa, meu irmão. Cola lá e diga, a todo dia que você acordar e que tiver que sair, você olha para ele e fala assim, lê aquele salmo e diz, eu vou na confiança do Senhor, eu vou crendo na promessa, porque eu tenho um Deus que me prometeu isso e Ele não pode mentir e falhar. É preciso, meus irmãos, então, crer nesta palavra, e crendo nesta palavra, é preciso se levantar e voltar. O texto diz que quando eles perceberam e tiveram a convicção de ser Jesus, aquele que andou com eles pelo caminho, levantaram-se e no mesmo instante voltaram para Jerusalém. Eles haviam acabado de chegar e de caminhar 10 quilômetros, mas quando reconheceram Jesus, quando viram que estavam fazendo uma besteira, eles não perderam tempo, eles se levantaram ainda de madrugada, porque era noite quando eles chegaram, era noite quando eles partiram o pão, era noite quando eles reconheceram Jesus, era noite quando Jesus desapareceu da presença deles. Eles tomaram o caminho de Jerusalém e caminharam por Jerusalém, subiram aquela montanha novamente, 10 quilômetros de noite, correndo risco e perigo, mas eles não ficaram prostrados no lugar da desesperança e do desânimo. Sabe por quê? Não há tempo a perder no caminho da frustração e da desesperança. Não há. Aqueles homens não tinham nada para fazer em Emaús, a não ser ficar triste e sem esperança. Não é verdade, meus irmãos? O que te adianta ficar preso no lugar da tristeza? Vai mudar alguma coisa? Ficar chorando, se lamentando? Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Mas o que resolve? Nada. O que resolve abandonar a igreja? Eu estou com problema. O que resolve sair da comunhão? O que resolve deixar de louvar? O que resolve deixar de orar? Só conheço o que prejudica. O que resolve, não.
Nós precisamos então, meus irmãos, sair, se levantar e voltar do lugar da onde nunca deveríamos ter saído, voltar para a nossa Jerusalém. Eu não sei se você está captando o que eu estou falando. Eu não sei em que lugar você está, talvez de desânimo, de tristeza, de medo, que te paralisou em algum momento. Às vezes você está aqui dentro da igreja, você vem a todos os cultos, mas você não consegue progredir na sua fé. Faça uma reflexão. Será que você não deixou de crer na palavra do Senhor? Volte a crer nesta palavra, peça assim, Espírito Santo, me mostra novamente na tua palavra as promessas contidas nela e aquece o meu coração. E volta, meu irmão, é preciso voltar para a comunhão. E quando eu digo comunhão, não só estar de lugar, mas ser pertencer ao lugar. Saber que essa pessoa que está ao seu lado também foi lavada e remida nesse sangue, você junto dela é um irmão em Cristo. Pertencer a este lugar. Aqueles homens não perderam tempo e voltaram para o grupo, para perto dos discípulos. Volta para o convívio, volta para a comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Volta para o lugar que Deus escolheu derramar o Espírito sobre a sua vida. Jerusalém é um lugar onde o poder de Deus ia descer na vida daqueles homens e eles seriam impactados de uma maneira tremenda, como a gente viu acontecer com Pedro, que quando levantou a sua voz, 3.000 almas se converteram com a sua pregação. Deus quer usar a tua vida, mas Ele não quer usar a tua vida de qualquer maneira, Ele quer usar a tua vida cheia do Espírito Santo. Volta para a comunhão, no lugar onde Deus vai encher você do Espírito, que vai renovar a sua esperança. Volta para o louvor. Aqueles homens voltaram, e a coisa que eles fizeram é começar a contar e testemunhar aquilo que tinha acontecido com eles. Começa a contar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Pastor, não tem muita coisa. Será? Tem um hino do cantor cristão, eu fui batista, que diz: quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver contente, quanto Deus já fez. Você consegue contar quantos benefícios Deus já te deu no dia de hoje? Eu posso te garantir uma coisa: se você fizer um esforço, vai faltar dedo, você vai ter que usar os dos pés e vai faltar dedo. Porque Deus já te deu muita coisa. Isso só que você é capaz de reconhecer, fora aqueles livramentos que você nem sabe que o Senhor te concedeu na sua vida no dia de hoje. Nos concedeu, melhor dizendo, no dia de hoje. Voltar para o louvor, começar, ao invés de ficar, quando se reunir, falando dos problemas, faça como aquela mulher sunamita: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Isso não é mentira, meus irmãos, mas é não se prender ao desespero e ao desânimo. A gente tem que contar dos nossos problemas para o Senhor. As outras pessoas, você deve pregar o amor, o louvor e a alegria do Espírito Santo. Precisamos fazer isso, irmão. Não estou dizendo que nada dessas coisas é fácil, mas esse é o exercício daqueles que creem na palavra do Senhor, devem fazer dia após dia. Que você deixou de fazer que alegrava o seu coração e alegrava o coração de Deus. Que você buscava de Deus e por algum motivo você parou de buscar. Por que parou de buscar? Por quê? Será que é um dom que você sempre pediu a Deus, mas até hoje você talvez não conseguiu? Por que você parou de buscar? Volte a buscar, é ali que o Senhor quer te encontrar e é ali que Ele vai derramar isso que você está pedindo. Mas não é porque não aconteceu no seu tempo que Deus não vai fazer. Deus mandou você parar? Se Ele não mandou, volte e continue pedindo. Volte e continue pedindo e clamando ao Senhor. Volte e continue orando a Deus, buscando na presença do Senhor. Onde foi que você deixou de orar? Por quê? Se é na oração que há poder para mudar as circunstâncias. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas o contrário também é verdadeiro. Muita oração, muito poder. Por quê, meus irmãos? Porque o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Onde foi que você deixou de estar? Na comunhão da igreja. E eu vou finalizar esta palavra. Talvez você ainda não esteja convencido no seu coração
relutante, pensando, não, essa palavra não é para mim. Não. Talvez você esteja pensando, não, Deus não se importa comigo. Quando eu olho para esse texto, uma das coisas mais bonitas que eu vejo nesse texto, de tantas que tem, os discípulos aqui não eram discípulos famosos. Nunca tinha ouvido, a não ser nesse texto, o nome Cleopas. O outro nem se menciona o nome. A gente conhece Pedro, né? A gente conhece Tiago, Mateus. Esses a gente conhece, né? Os famosos, os pescadores. João, que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. E a gente pensa, poxa, Jesus ressuscitou, vai aparecer para eles. Mas após a ressurreição, mesmo Jesus tendo tantas coisas para fazer, vai dizer que Jesus, ainda antes de ser assunto aos céus, ele permaneceu 40 dias em aparições antes de ser assunto ao céu. Mas mesmo com a agenda apertada, Jesus achou um espacinho na sua agenda para procurar 2 discípulos que não eram famosos, para ainda ter uma conversinha com eles e restaurar a sua alma. Não pense você que aos olhos do Deus Todo-Poderoso, não importa se você mora em Nova Iguaçu, Comendador Soares, qualquer redondeza desse lugar aqui. Deus tem que se importar mais com gente da Zona Sul, gente da Barra da Tijuca, gente de não sei o que. Não, o Senhor se importa com todos, porque Ele mesmo disse, eu não vou perder nenhum daquele que o Pai me deu. Deus tem um espaço na agenda dele para ouvir aquilo que o seu coração tem para falar com ele na noite de hoje. O que você precisa falar com ele? Ele está aqui nessa hora. O Senhor se faz presente nesse lugar. Ele marcou esse encontro com você aqui nessa noite, para falar com você que você é importante para ele. Que ele morreu naquela cruz não foi para os outros somente, ele morreu naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para você essa palavra sim. Ele quer te reanimar, ele quer reanimar, assim como reanimou os discípulos, ele quer reanimar a sua vida. Tem um lugar na agenda do Senhor para a sua vida. Quero que você feche os seus olhos nessa hora.